estamos ao vivo, o Jornal da Imperial já no seu curso aqui. Nós estamos recebendo hoje duas presenças ilustres aqui ao vivo no estúdio principal. Nós acabamos de fechar ali uma reportagem sobre um assunto muito interessante, que é em relação à Operação Virtude, que acontece em todo o estado do Piauí, e Pedro II está sendo contemplado. Amanhã a gente vai continuar falando desse assunto, mas agora participando ao vivo com a gente aqui para os 3 estados e também para as nossas redes sociais, nós estamos recebendo a doutora Bruna Verena e o doutor Júlio Carvalho, que é o delegado aqui de Pedro II. E daí a gente convidou eles até aqui para participar ao vivo, exatamente para gente dar uma reforçada em relação a essa operação. Amanhã a gente vai continuar falando sobre isso, mas agora de uma forma mais direta aqui para os nossos internautas e para os nossos ouvintes, a gente vai estar tratando sobre esse assunto. Primeiro, doutora Bruna, é um prazer receber. Você esteve aqui como delegada em 2010, então já tem um bom tempo, né, que você trabalhou com Pedro II, mas essa amizade com Pedro II, ela nunca deixou de existir, né? Boa tarde, é um prazer recebê-la. Boa tarde a todos. Sim, minha relação com Pedro II, eu brinquei que é uma relação já de muito carinho, né? Tanto é que eu sempre retorno e sempre revejo os amigos, né? E tive ótimas experiências, até como brinquei com o delegado Júlio, fui muito feliz aqui, né? E pude contribuir um pouco para a segurança de Pedro II, né? Para a reforma da delegacia. E hoje vejo que assim, como evoluiu, né? A delegacia está melhor, uma equipe melhor, né? A gente vem evoluindo cada vez mais. Hoje a senhora está no departamento... Hoje nós temos uma diretoria dentro da Polícia Civil, que é a Diretoria de Proteção à Mulher e Grupos Vulneráveis. É uma diretoria que cuida da mulher, né? Da violência doméstica e familiar contra a mulher e de todos os grupos vulneráveis. Nesses grupos vulneráveis, idosos, menor infrator, menor vítima, né? As crianças e adolescentes que são vítimas de crimes, o público LGBTQIPNA+, questão de racismo, preconceito com portadores de deficiência. Então, tudo que os direitos humanos abarca e que a gente tem vítimas vulneráveis está sobre o comando da Diretoria de Proteção à Mulher e Grupos Vulneráveis. Aqui em Pedro II, especificamente Pedro II, que englobam aí esses outros municípios, como Milton Brandão, Lagoa de São Francisco e Domingos Mourão. Como é que está sendo esse trabalho de vocês da Polícia Civil nessa operação? Bem, a Operação Virtude, ela é uma operação que acontece em todo o território nacional, que é o Disque 100. Temos também o Disque 180, né? No caso de mulheres, idosos, vítimas de violência doméstica. E através desses canais chegam denúncias para a delegacia. E hoje é um dia de fiscalização dessas denúncias. E de chamar a atenção também da sociedade, de que a proteção ao idoso, conforme está lá no Estatuto do Idoso, que é uma lei federal que garante essa proteção para o idoso, essa proteção é obrigação do poder público, da polícia, dos entes públicos, mas é também um dever da sociedade. Então, a sociedade tem que ajudar nessa proteção. Se você sabe que seu vizinho é um idoso que sofre maus tratos, que a família não dá as condições mínimas de dignidade, como alimentação, como higiene, você tem a obrigação de denunciar, de procurar as autoridades, ir até a polícia, ir até o Conselho do Idoso, né? Nós temos um Conselho do Idoso forte aqui em Pedro II. Então, é uma responsabilidade de todos. Se o Conselho do Idoso faz uma visita, vê se naquele local não está uma condição adequada para aquele idoso, comunicar à delegacia. Se você está no posto de saúde, né, um profissional de saúde, e vê um idoso que chega lá com alguma lesão, que é uma lesão suspeita, que você suspeita que pode ter sido de violência, tem que comunicar para a polícia isso, porque através dessas informações é que a gente vai apurar o que aconteceu, reunir provas, identificar o autor, né, se houver, e encaminhar esse procedimento para o judiciário. Essa ação acontece no Brasil inteiro durante o mês de outubro, através da Operação Virtude. Deixa eu fazer 2 perguntas em uma. As denúncias partiram aqui de Pedro II e região, e quantas denúncias seriam? Bem, hoje a gente está verificando todas as denúncias do Disque 100, boletim de ocorrência. Eu não tenho ao certo o número total, até porque nosso tempo é limitado. E aí a gente faz o máximo possível, né? Hoje acho que a gente vai conseguir atender
talvez uns 15 idosos, 20 por aí, né? Por volta disso, entre as visitas, as testemunhas, as oitivas feitas, né? Os procedimentos concluídos, porque a ideia é fazer a verificação das denúncias em loco, ir lá no local, conversar com o idoso, ver como é que está a situação dele, ver como é que está o tratamento dele e também concluir esses procedimentos que os idosos são vítimas, né? Da maior celeridade, até por causa da idade, né? A gente precisa ter uma maior celeridade nesses procedimentos. E quais são os crimes que a gente pode chamar a atenção nessa proteção aos idosos? A gente pode falar também da questão dos empréstimos, que é muito comum, né, no estelionato contra essa parcela da população. Então, assim, orientar aos idosos a não entregar documentos pessoais, não entregar cartão com senha. Lembrar que reter documentos dos idosos, reter cartão com senha ou qualquer outro tipo de documento, não entregar para esse idoso é um crime. Né? A gente tem muitas denúncias nesse sentido. Olha, o pessoal pegou meu documento e não quer devolver esse documento. É um crime previsto lá no Estatuto do Idoso. Então, assim, a gente pede que as pessoas que estejam nessa situação procurem a delegacia, nem que seja para pedir uma orientação, né? E a gente está lá disponível para atendê-los. Eu gostaria de lembrar um fato, inclusive foi observado por um delegado que já passou por aqui, o doutor André Moreno, inclusive nessa área que a senhora atua em defesa da mulher, por exemplo. Sim. O grande número da violência em relação doméstica aqui no município de Pedro II. E ele percebia que muitas retiravam a queixa, né? Por medo de represálias depois. É uma coisa complicada. Às vezes tem filhos envolvidos, o cara bebe com constância, bate na mulher e vira uma coisa recorrente. Ele falava, infelizmente, elas acabam retirando a queixa por medo, né? Aqui na região. Como é que a polícia pode proceder num momento como esse para pelo menos proteger um pouco mais a mulher? A violência contra a mulher é um grande desafio, porque são muitas causas que nos levam até a violência contra a mulher. Dentre as causas, a questão da nossa cultura patriarcal, o machismo que a gente vive. Então, assim, muitas situações que a gente vê na nossa sociedade que o homem ainda pensa que tem poder sobre a mulher, que vê a mulher como algo inferior, né? Alguém inferior. Então, assim, a gente fala muito de desigualdade de gênero, né? Quando há uma desigualdade desse gênero, do feminino e do masculino. Enquanto a gente tiver desigualdade, a gente vai ter um campo fértil para a violência. Então, por isso que a gente fala sempre em igualdade de gênero, em políticas públicas de homens e mulheres com o mesmo direitos e deveres. Por isso que a gente fala das mulheres na política, né? Como é que nós somos a maioria do eleitorado e nós não temos representantes, nós não somos a maioria dos nossos representantes, né? A gente tem aí na faixa de 20% a 30% de mulheres nos cargos eletivos. A gente tem, por exemplo, aqui no Piauí, as mulheres têm mais escolaridade do que os homens. É um dado do IBGE. Porém, as mulheres ganham menos que os homens. Por que existe isso? Por que as mulheres têm mais escolaridade? A gente sabe que a escolaridade é um fator relacionado à remuneração. E mesmo assim, as mulheres ganham menos. Então, assim, tudo isso a gente está dentro de uma cultura machista, patriarcal, que a gente tem que ir evoluindo. E aí vai gerando violência. E quando essa mulher chega lá, e isso não é só aqui em Pedro II, nem no Piauí, é no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, quando a mulher chega lá na delegacia, existem muitos fatores que levam ela a tirar, quando possível, né, tirar essa representação. A gente chama de representação. Quando possível, tirar essa representação. E eu sempre falo, não cabe a nós julgar por que ela está tirando essa representação. O nosso papel é orientar essa mulher, informar para ela os canais que ela tem, as opções que ela tem de atendimento, se ela pode pedir uma medida protetiva, se ela pode pedir para aquela pessoa sair da casa dela, se ela pode pedir para aquele agressor não entrar mais em contato dela. Então, assim, a gente pode fazer dar todos esses caminhos para essa mulher e ela, com consciência, sabendo de todos os seus direitos e deveres, escolher. Mas não cabe a nós julgar por que ela tirou essa queixa, por que ela voltou com o agressor. E são muitos motivos que a gente escuta, porque é o pai de família, é o pai dos filhos, porque é o companheiro da vida inteira, porque é o filho daquela mulher que é a sogra que acolheu ela como filha e ela tem uma gratidão eterna, então ela não vai prender o filho daquela mulher. Então, assim, não cabe a nós julgar. A gente precisa acolher essa mulher, orientar e dar instrumentos para ela, para que ela saia da violência. Eu sempre falo que a gente não quer que uma mulher acabe o casamento, acabe o relacionamento, a gente quer que acabe a violência. Se ela vai continuar no casamento, ok, mas que seja sem violência. Essa coisa da visão patriarcal, inclusive, algumas dizem que encontra, não é uma frequência muito grande, mas encontra
o machismo, inclusive, enraizado aí em certas delegacias, que às vezes alguns tentam pormenorizar a situação. O que foi que você fez para que ele te agredisse? Esse tipo de colocação também é encontrado em todo lugar, não é só nas delegacias, porque todos nós estamos na mesma sociedade que tem esse machismo estrutural. Então, em qualquer local que a gente chegar, a gente vai encontrar ainda essa cultura, né? Por isso que a gente tem que conversar bastante com as próximas gerações, lá na escola e lá na base. O que é que está acontecendo que as gerações ainda estão tendo preconceito, não é? Vou contar aqui 2 situações, se o tempo me permitir. Fica à vontade. Eu tenho um afilhado e eu levei ele para viajar de avião. E aí, quando nós entramos no avião, era uma comandante, era uma mulher, a comandante Gabriela. E eu virei para ele e disse assim: olha, João Renato, que legal, uma mulher vai pilotar nosso avião. E ele criança. Porque eu achei o máximo, era até para eu ter fingido que é normal, mas a gente não vê todo dia uma mulher pilotando um avião, né? E aí ele respirou fundo e disse assim: pois se eu soubesse, eu não tinha nem vindo. Olha só. Aí eu, meu Deus, de onde é que tá vindo esse preconceito, né? Sabe de onde é que vem? Da nossa sociedade. Ele tá reproduzindo um preconceito. O que é que a gente escuta falar? Mulher no volante? Completem a frase. Qual é? Nem precisa, né? Mulher no volante, perigo constante. Não é essa que a gente escuta? Isso. Mas na hora de comprar o carro, ele fala, não, é de mulher. Você nem sabe quem foi que fez lá a barbeiragem no carro, mas às vezes é uma mulher. Então, assim, essas piadas de péssimo gosto, de mau gosto, que são reproduzidas, elas vão criando o quê? O preconceito, vão criando uma ideia de que a mulher é inferior, e aí a criança vai pegando isso, vai absorvendo e vai reproduzindo. Quando a gente vê, ele está fazendo o mesmo preconceito. E se tem preconceito, tem desigualdade de gênero e tem campo fértil para violência. Então, é responsabilidade minha como policial, do Júlio como policial, de vocês como comunicadores, de não deixar esses pequenos gestos de desigualdade de gênero se multiplicarem, né? E aí a outra situação. Nisso, no final, só para completar a história, no final do voo, fui lá, agora você vai. E aí eu fui falando para ele o tempo inteiro, que é isso, a gente tem que respeitar, as mulheres podem conduzir o que elas quiserem, se for uma aeronave espacial para a Lua, vai dar tudo certo. No final nós fomos lá, abraçamos a comandante, agradecemos a ela o ótimo voo, e eu espero ele ter aprendido a lição. E aí, recentemente, eu tenho um rapazinho de 4 anos, né? E aí ele recebeu um convite de um aniversário de uma menina e o tema era futebol. E ele disse assim: mamãe, mas esse tema não é de meninas. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Será que já tá vindo, dentro de casa, será que já tá vindo uma nova era, uma nova geração de preconceito? Ele só tem 4 anos. E aí o que é que me veio à mente? Por que que ele tá com essa ideia ainda? Porque lá no futebol que ele faz, só é para meninos, não tem meninas. Faltou o que lá para ele entender? A representatividade. Por isso que é muito importante que as mulheres ocupem todos os postos de trabalho, os altos comandos, sejam presidentes das grandes empresas, sejam delegadas de polícia, sejam comandantes de batalhões, porque a representatividade é muito importante. A partir do momento que eu vejo uma mulher naquele local de poder, eu vejo que ela pode, que é possível, e eu começo a ver que não existe essa divisão de homens e mulheres, que todos são iguais. E a gente não está falando aqui que a gente quer a igualdade de gênero para acabar com a violência, então a gente precisa dessa representatividade. Sempre falo, representatividade não é mimimi. O pessoal gosta de falar, isso é mimimi. Não é. É representatividade, é importante as mulheres em todos os postos, nos lugares de fala, nos altos escalões, porque só com a representatividade a gente vai ter igualdade de gênero, e só com a igualdade de gênero a gente vai ter o fim da violência contra a mulher. É isso aí. Muito bem. A gente vai conversar também, né, com o doutor Júlio Carvalho, que é o delegado aqui de Pedro II, e ele acompanha de perto, até porque é a jurisdição da delegacia de Pedro II, em relação a um caso que tomou uma proporção gigantesca aí, especialmente nas redes sociais. Foi tratado aqui também no Jornal da Imperial, em relação a um vereador que discriminou uma pessoa idosa lá no município da Lagoa de São Francisco. O delegado vai entrar em detalhes mais em relação a isso, mas perguntando aqui para a doutora Bruna, que está vindo lá de Teresina, através desse departamento, dessa diretoria, fazer essa operação, acompanhar de perto os casos aqui também da região. Nesse caso em específico, doutora Bruna, que tipo de crime cometeu o vereador lá do município da Lagoa de São Francisco quando desrespeitou uma pessoa idosa
tratou mal, chamando de mentiroso, repetindo vezes e tal. Nesse caso, que tipo de crime e que punição também pode ter o vereador? Tony, por questões éticas e legais, a gente não comenta casos específicos, a gente vai falar de forma genérica, né? Até porque entra na privacidade das pessoas, da vítima, do autor. E aí, o que é que acontece? O que é que eu posso explicar? Que a gente deve respeito aos idosos, né? Isso não precisava nem a gente falar, que eles têm que ser respeitados, assim como qualquer outro indivíduo. E a gente não pode se referir aos idosos de forma preconceituosa, de forma que diminua essa condição de idoso dele. Por exemplo, se eu chamar um idoso xingando, né? Velho imundo, velho nojento. Isso é um crime que chama injúria preconceituosa, porque é um crime de injúria, né? É um xingamento, mas ele tem algo a mais. Ele tem um preconceito, por isso que a gente chama de injúria preconceituosa, tá? Então, assim, todos esses crimes estão lá no nosso Código Penal. Tem pena, se for algo em flagrante, um crime em flagrante, a gente faz uma prisão em flagrante. Se não for em flagrante, abre um inquérito policial, faz a portaria, escuta vítima, testemunhas e manda para o Poder Judiciário, tá bom? Então vamos agora ouvir aqui o doutor Júlio, que é o delegado de polícia de Pedro II. Ele já foi bem apresentado quando tivemos conversando com ele lá mesmo na sua bancada lá, né, no seu gabinete, na delegacia de polícia, mas hoje é a primeira vez participando com a gente aqui na bancada do Jornal da Imperial ao vivo. Doutor Júlio, primeiro vamos saber aqui da participação da delegacia, depois a gente se retrata aqui em relação a esse caso em específico, mas assim, do trabalho em si da delegacia de polícia aqui de Pedro II, como é que estão essas estatísticas, né? Como é que está sendo também esse trabalho em conjunto aqui com a diretoria? Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente está no mês do idoso, né? É uma data nacional, dia 1º de outubro, como a delegada falou, é o Dia Nacional do Idoso. A gente tenta fazer dar uma proteção maior, né, ao idoso nessa época, fazendo justamente essa força-tarefa que a gente iniciou hoje, que eu digo no fato de executar, né, de execução, porque os levantamentos já vêm sido feitos. A gente já fez todo um apunhado dos crimes que estavam em aberto, né? E aí, hoje, na data de hoje, desde cedo, a gente está fazendo as oitivas, né, de testemunhas, ouvindo os idosos que foram vítimas, ouvindo os supostos autores dos diversos crimes. Seja agressão física, agressão verbal, uma injúria preconceituosa, como ela acabou de mencionar. Então, desde de crimes de injúria até lesões, tentativas de homicídio, tudo que envolve o idoso, a gente está fazendo essa força-tarefa que está acontecendo no país todo, através de uma missão, de uma operação do governo federal. E no estado do Piauí a gente está intensificando hoje essa força-tarefa aqui em Pedro II e região. Bom, especificamente em relação a esse caso que a doutora já deixou bem claro aqui, que é realmente um tipo de crime, a delegacia de polícia de Pedro II, ela chegou a tomar conhecimento, chegou alguma denúncia à delegacia? Como é que está sendo acompanhado esse caso específico lá da Lagoa? Positivo. Esse caso em específico a gente tomou conhecimento por meio de denúncia, né? O vídeo foi circulado e esse caso em específico também está está dentro dessa nossa execução da força-tarefa de hoje. Então ele, como os demais diversos crimes contra o idoso, que a gente fez esse apunhado para hoje, está sendo investigado, as pessoas estão sendo ouvidas, testemunhas, vítimas, suposto autor, e a gente vai investigar e tentar resolver esse crime. Eu queria informar a população que às vezes você pensa, só xingou o idoso. Quando você xinga uma pessoa, você está cometendo um crime, independentemente dela ser idosa, ser um adolescente ou ser uma pessoa maior de idade. O crime de injúria é previsto no Código Penal e tem pena de prisão. Quando esse crime é praticado com um idoso é aquele que é a partir de 60 anos. Então, quando esse crime é de injúria, que você acha que é um crime besta, um crime bobo, né? Como a população fala, quando é praticado contra o idoso, ele sai de uma pena de 1 ano, de 6 meses, de 1 ano, para uma pena de 3 anos. Ele se agrava mais. Ele agrava. É um agravamento. Então, assim, é um crime que, quando a gente terminar aqui de fazer as oitivas nessa força-tarefa, terminar a investigação, concluir esse inquérito e remeter para o judiciário, a pena pode chegar a 3 anos. Esse processo todo pode demorar quanto tempo, doutor? Com a força-tarefa aqui, a gente encerra essa semana. Rapidinho, né? É rápido. Uhum. A força-tarefa é justamente para isso, a gente tratar como um mutirão. Não para passar de qualquer jeito por cima, né?
Mas sim, dá uma celeridade, né, para esse trâmite, mas com uma equipe reforçada que veio de Teresina com a delegada Bruna, e aí todo mundo em conjunto a gente consegue dar uma agilidade maior para esses casos. Bom, doutor Júlio, aqui manifestando aqui no nosso Facebook aqui da Rádio Imperial FM, né? A gente inclusive não vai divulgar aqui o nome das pessoas porque elas acabam que fazendo algumas denúncias também, né? Mas assim, principalmente em relação à questão de maus trato com as pessoas idosas. A gente não vai citar o nome aqui, pessoal, para preservar, mas está no Facebook aqui, já colocaram, né? Tipo, nesses casos de desrespeito, de crime contra a pessoa idosa, seja em relação à questão de reter o cartão da pessoa, fazer um empréstimo lá sem a pessoa saber, enfim, diversos crimes. Qual é a orientação da delegacia de Pedro II em relação a isso? O que a pessoa, o cidadão lá comum, ou aquele cidadão que vê uma coisa errada, uma família e tal, para que ele não seja conivente com a situação, que ele possa denunciar, para que ele não possa se envolver muito? Qual é a orientação do senhor nesse sentido? Como a delegada falou anteriormente, essa proteção ao idoso é dever, né, responsabilidade não só do Estado, da Polícia Civil, da Polícia Militar, que faz a ostensiva, mas é dever também de todos. Então, assim, se você é vizinho de alguém, presencia ou escuta alguma história de que algum idoso está sendo violado, se você percebe ao conversar com ele no dia a dia alguma lesão que ele não tinha, então que supostamente pode ter sido praticado por alguém, você pode fazer a denúncia, você deve, na verdade, fazer essa denúncia para a Polícia Civil. Nós temos o Disque 100, você faz a denúncia anonimamente. Nós disponibilizamos recentemente o canal da Polícia Civil no Instagram e você pode fazer lá, você manda um direct e a gente investiga, a gente olha. Vai ter todos alguém os dias. atendendo. Tem alguém específico na delegacia para fazer esse atendimento. Pode se dirigir à delegacia presencialmente também, que a gente vai fazer esse registro dessa ocorrência para investigar. Então, as pessoas têm realmente esse dever para com o idoso, né? São pessoas vulneráveis que necessitam dessa proteção. Às vezes o idoso sofre aquela agressão física, moral ou até física e não tem força, né? Não consegue, às vezes, se deslocar, muitas vezes até a delegacia ou não tem um acesso ao meio de comunicação para fazer essa denúncia. Então é preciso que as pessoas que estão próximos, convivendo com ele, ali seja vizinho, alguém da igreja que acompanha ele, que conhece ele, que presencia ou tem conhecimento de alguma coisa, de algum crime praticado possível contra ele, que faça essa denúncia que a gente vai investigar. E quando já está, por exemplo, nas redes sociais, que foi esse caso, a polícia, por si, ela já pode tomar uma atitude ou alguém tem que denunciar? Pode sim, se esse vídeo, a partir do momento que esse vídeo chega ao conhecimento da polícia, é uma notícia crime. Então a gente investiga da mesma forma. Ele pode já viralizou, né? Isso, a gente também toma conhecimento de situações, né? De possíveis crimes através de vídeos e imagens que circulam na mídia. Vocês da Imperial são um meio para essa divulgação, para alguém fazer essa denúncia. Bom, eu gostaria, inclusive, agora de fazer uma pergunta pro doutor Júlio em relação, o senhor é novo, chegou aqui agora, está observando a cidade, pega os casos que já estão aí. As pessoas aqui em Pedro II percebem que a violência aqui em Pedro II cresceu, a gente sabe disso, há a presença de entorpecentes pesada aqui em Pedro II. Qual é a impressão que o doutor Júlio tem da cidade de Pedro II em relação a um apanhado geral? Qual é a visão que o senhor tem hoje? Eu acredito que Pedro II é uma cidade tranquila, que você consegue passear pela cidade tranquilamente ainda. A gente tem alguns problemas pontuais, como você mencionou aí, a questão das drogas, mas tudo está sendo investigado. Tiveram realmente alguns homicídios ultimamente, mas todos estão sob investigação. Inclusive estamos em aguardo do desenrolar, né, da investigação, aguardando algumas perícias. Então o pessoal pode ficar tranquilo que a investigação vem sendo feita nesses casos e que a gente pretende, em curto espaço de tempo, dar uma resposta. Existe um linguajar que nós repórteres e jornalistas falamos muito isso, acho que a polícia também, que quando a polícia está em silêncio, né, é o período que ela está trabalhando mais. Talvez, né? Acredito que sim. É o que a gente pode, às vezes a pessoa, os populares, né? A sociedade quer uma resposta rápida, até porque se trata de uma vida, né? Um crime de homicídio é um crime contra a vida, algum familiar, algum amigo morreu, né?
em virtude de um crime, então que a família realmente espera que a justiça seja feita, mas para que isso aconteça a gente tem que fazer um bom trabalho, né? Então a gente não pode atropelar os passos da investigação. Então no trâmite corretinho vem sendo feito. Tá certo. Bom, doutor Júlio, nós queremos agradecer imensamente o senhor, depois a gente vai ouvir também aqui as palavras finais da doutora, a delegada doutora Bruna, que aqui se usa mais doutora Bruna Fontinella, mas para nós aqui era a doutora Bruna Verina, né? Então, assim, nós queremos agradecer imensamente, desejar novamente aqui boas-vindas. Já tivemos essa oportunidade de conversarmos lá na delegacia, mas aqui ao vivo, nos colocar sempre à disposição da Polícia Civil. Somos parceiros também, queremos contribuir com o trabalho de vocês e sempre à disposição. E muito obrigado por ter vindo até aqui, junto com a doutora Bruna, para divulgar esse trabalho tão importante de vocês. Eu que agradeço, em nome da Polícia Civil do Piauí, queria dizer que a gente está à disposição e pedir que a população, ao verificar, né, a possibilidade da existência de algum crime, não só contra o idoso, hoje a gente está reforçando esse cuidado, essa proteção contra o idoso, mas não qualquer crime que comunique a Polícia Civil por qualquer meio de comunicação, pelo Disque 100, pelo Instagram, presencialmente na delegacia, inclusive para a gente reforçar essa proteção ao idoso, que a gente está nessa força-tarefa hoje. Um exemplo, né? Um crime de lesão corporal, por exemplo, que alguém pratica contra alguém. No Código Penal, esse crime é previsto com pena de 6 meses, de 1 ano. Quando esse crime é praticado contra um idoso, uma pessoa vulnerável como o idoso, que é a partir de 60 anos, essa pena sobe para 3 anos também. Se for contra uma mulher idosa, né, uma vítima de Maria da Penha, né, na violência, no contexto da violência doméstica e familiar, esse sobe ainda para 4 anos essa pena máxima. Então, assim, são crimes graves que praticados contra esses grupos vulneráveis. Cada caso, né? Justamente. Cada caso, de acordo com a vítima, essa pena vai subindo, vai aumentando e vai se agravando mais. Então, assim, não são crimes realmente graves e o suposto infrator, que depois verificado na justiça, né, pode receber uma pena bem grave. Ok, muito obrigado. Então vamos ouvir aqui as palavras finais da doutora Bruna e agradecer desde a semana passada que a gente já estava agilizando essa entrevista, graças a Deus deu certo. Claro que amanhã a gente vai continuar falando sobre isso de forma mais específica, mas achei muito importante trazer eles aqui na bancada ao vivo para a gente falar sobre esse assunto. Muito obrigado, viu, doutora, por ter nos procurado. A gente que agradece o espaço e conta sempre com a imprensa, né, com os comunicadores, para levar todas essas falas adiante, né? Nós temos que ser multiplicadores dessas informações, para que todas as pessoas tenham acesso a essas informações de como denunciar, né? De que no site da Polícia Civil, por exemplo, é possível fazer um BO online da sua própria casa, é possível fazer denúncias anônimas. Então, assim, a gente precisa também da colaboração da sociedade, da imprensa, e eu que agradeço aqui o convite e deixo também à disposição. Agradecer também aqui publicamente o delegado Júlio, que nos acolheu muito bem, desejar que ele faça um bom trabalho, né? Que já vem fazendo e que esse trabalho fique ainda melhor, porque Pedro II merece cada dia ficar mais tranquilo e mais seguro.